O Maranhão, se você for em Codó é a cidade que é o seguinte: é uma casa do lado da outra, um fazendo um ritual de cada religião, um do lado do outro. Codó é uma cidade. Codó. Município. É onde os políticos vão lá fazer os rituais. E se você pegar o Maranhão não é só Codó, mas o Maranhão, ele tem muito disso, de ritualística. De diferentes religiões. Tem. Lá tem quilombos, né? Os quilombos, os quilombolas fazem. Quilombo. Eles fizeram um mix. Eles pegaram as religiões de matriz africana, junto com conhecimentos de ocultismo e satanismo, e alguns fizeram uma coisa misturada. E alguns tiveram as raízes, alguns têm lá centros diferentes para cada ritual, se especializaram em cada um, em voodoo, em satanismo, e tem áreas específicas para fazer cada um. E olha que coisa, lá no Maranhão é recorde de avistamento de lobisomem. O que é o lobisomem? Lobisomem é uma criatura híbrida, com olhos vermelhos, um cheiro de amoníaco, um cheiro de ovo podre, e que muitas vezes ataca pessoas e mutila animais. E Maranhão é recorde desses caras aí. Será que não tem alguma coisa a ver? Será que pessoas estão fazendo rituais e talvez atraindo essas criaturas pra cá, abrindo portais, ou esses rituais estão essa vibe de rituais está atraindo e facilitando essa abertura e entrada desses seres aqui? Mas um fato interessante que eu tô de olho agora é isso. E olha que interessante, e não é lenda, a época que mais aparecem esses seres é a quaresma, que começou ontem, na quarta-feira de cinzas. Nossa. E tem 40 dias. É a época que mais aparece. Sim. É a época que mais aparece é a época da quaresma. Mas então o pessoal tá fazendo durante a quaresma a invocação, o ritual satânico. Então, por exemplo, se pegar, por exemplo, muita gente da Umbanda, a Umbanda não faz nem... Não vou falar por toda a Umbanda, né? Mas grande parte da Umbanda não faz nem ritual nessa época porque é uma época que você tem muita influência de entidade negativa, né? Então eles fecham o terreiro. Porque tem portais que se abrem nesse período de quaresma? Dizem que sim, porque o avistamento desses seres de olhos vermelhos é recorde nessa época. O que é o lobisomem? Lobisomem é um termo genérico para qualquer criatura estranha de olhos vermelhos que o pessoal vê. O pessoal vai falar lobisomem. Mas tem híbridos com porco, tem híbridos com cavalo, tem híbridos com boi, tem híbridos com um monte de cara. Inclusive no Nordeste eles dão nome. Labisomem, por exemplo. Labisomem é mistura com porco. Então lá no Nordeste dão esses nomes diferentes, mas virou tudo um guarda-chuva de lobisomem de folclore. Tá. Mas não é folclore. Eu não digo assim, não é aquele de Hollywood. É mais para um humano. Claro. É mais para um humano com características físicas modificadas. Tem, nesse período que você falou, nessa questão do sacrifício, dos rituais e tudo mais, tem desaparecimento também? Gente que desaparece? Tem pessoas que desaparecem. Tem. Mas, tipo, desaparecer pra nunca mais voltar. Sim. Porque tem as pessoas que desaparecem, como você falou, tipo, a pessoa meio que perdeu um tempo da vida dela, a pessoa não sabe se ela ficou um dia, uma semana. Sim. Mas uma hora ela ressurge, Sim. Memória toda alterada, a pessoa ela não sabe como ela chegou ali. Sim. A última lembrança dela é muito vaga e tal. E tem esse caso. Isso daí você já considera como também um... Então, lá, os Estados Unidos tem parques nacionais, né? A gente tem também aqui, mas lá é recorde. Mas lá o que acontece nos Estados Unidos? Ele fica aberto. Você pode entrar lá de noite, a hora que você quiser. O que acontece com nossos parques nacionais aqui? Fecha de noite. Ninguém vai. Nenhum parque nacional nosso é aberto de noite. O SMB que administra, ele fecha. Lá nos Estados Unidos é aberto, 24 horas. Então várias pessoas somem lá à noite. Estão andando lá. E o que é sumir nos Estados Unidos? Você pega um cachorro, dá a roupa para aquele cachorro cheirar, e ele fica treinado naquele teu cheiro, e o teu rastro vai só até aqui. Então ele fala assim, a pessoa andou até aqui. Daqui pra cá não tem rastro nenhum de cheiro. O que aconteceu? Ela desapareceu. Isso lá tem a galera do FBI investir. Tem série sobre isso que é o Missing 411, é uma série muito boa de ver. E lá, inclusive, eles viram que tem determinados tipos de genética de pessoas, de determinadas famílias dos Estados Unidos, que tem mais probabilidade de serem levadas. Eles pegaram isso lá no Missing 411. Então, é uma coisa a se pensar, né? Será que essas entidades não têm esse poder, né? Se elas têm poder de materializar o que quiserem aqui, será que elas não têm poder de levar as pessoas daqui também? Desmaterializar, né? Eu tenho lido o livro do padre Gabriel Amor. Putz, esse livro é muito bom. Ele tem vários, né? O padre Gabriel Amor tem um que foi o último dele, que eu acho que é Memórias de um Exorcista. Isso, Né? Esse mesmo, né? Eu tô lendo esse. Esse daí? Isso. Então, tem... Esse livro dele é o Memórias de um Exorcista e tal. É muito bom. O que eu li... O primeiro dele que eu li foi...
Na verdade, é o que ele explica do exorcismo, né? Eu acho que é o ritual do exorcismo. Sim. Pra quem não sabe, o padre Gabriel Amora, ele era o exorcista número 1 do Vaticano. A profissão dele, digamos assim, era instruir outros exorcistas que precisa ser uma pessoa muito selecionada, tem que ter uma série de critérios ali. E eram poucos no mundo, né? Tinha o padre Fortea também, por exemplo, muito conhecido, espanhol. Tinha... A maioria eram sacerdotes, um ou outro ali era leigo, digamos assim, não era padre. Mas, cara, eram... Você tem lá todos os rituais que ele fala. Você tem que fazer jejum, né? Você tem que acordar de madrugada e joelho no chão pra se preparar pra um exorcismo. Então, ele narra tudo aquilo que ele fazia durante anos e ele começou a instruir as outras pessoas, não era isso? Sim. E lá ele relata, né? Tem casos que as pessoas que estavam sob possessão, elas materializavam pregos dentro da boca. Elas cuspiam coisas que não deveriam existir. Cuspiam bolhas de sangue. Matéria, né? Criada ali. Então, assim, é pra mim claramente um indício, um testemunho de que esses seres que estão desse outro lado conseguem manipular isso aqui da forma que eles quiserem, se a gente permitir. Porque eu acho que senão isso aqui estaria literalmente um inferno, né? Se esses seres negativos pudessem fazer o que quiserem aqui, sem a nossa permissão, isso aqui já teria ido pro buraco há muito tempo. Então, assim, eu acho que quando a pessoa permite, quando nós humanos permitimos a entrada desses caras, aí eles brincam com isso aqui. E aí o padre Gabriel Amor, ele testemunha de tudo isso, né? Essas materializações. Pra mim, o que mais me chama atenção, como engenheiro e físico, são as materializações, porque é uma coisa que eu posso estudar. Quando a pessoa fala que teve um sonho, eu não consigo estudar aquilo. Um sonho de abdução, por exemplo. O caso do padre Gabriel Amor que me chamou a atenção foi que um dos casos que ele relatou, por exemplo, a pessoa... Você conhece a pessoa agora. Só tá se manifestando na sua presença. Só não sabe quem é você. Você não sabe nada da pessoa. A pessoa também. Você não sabe nada dela. E no sentido de familiar, você não sabe quem é o pai, você não sabe onde viveu. Você não sabe nada do que aquela pessoa passou. Mas com ele, a pessoa começava a sessão de exorcismo, a entidade se manifestava e começava a conversar com ele, a tentar ameaçar, tentar intimidar, dizer que ele não iria conseguir dessa vez. Era como se fosse a mesma entidade. Dentro do... E tem uma coisa interessante... Dentro da pessoa diferente. Isso. Era um negócio doido. Tem uma coisa interessante que você falou. Tem casos que o padre, ele tá um pouco desviado, né? No caminho do pecado, de alguma forma, e a entidade, quando o padre vai tentar argumentar com essa criatura, o demônio falaria assim pra ele, ó, você não vai me tirar daqui não, sexta-feira você tá indo lá pra não sei aonde fazer não sei o quê. Então ela sabe da vida do cara, e se o cara tiver um pouquinho desviado, ela vai em cima bem daquilo ali. Então você vê o poder que ela tem, né? Saber o que você fez. Sim. Aqui no Brasil a gente teve um exorcista que foi o Padre Quevedo. Sim. O Padre Quevedo... Ele, durante muitos anos, ele atuou como exorcista, né? Aqui no Brasil. Morreu em Barueri, se eu não me engano. Acho que ele morava em Barueri, no final da vida, num convento. Lá que acolheram ele já doente e tal. Mas o Padre Quevedo, ele, durante muitos anos, ele foi um dos únicos exorcistas aqui do Brasil. E tem casos em que a manifestação de cheiros também, esse cheiro de amoníaco, o poder às vezes aparece. Nesses casos de exorcismo, chama atenção em relação às criaturas. Há casos em que a modificação, os olhos ficam muito vermelhos da pessoa que está nesse estado. Não sei se chegam a ficar iluminados, mas chegam a ficar vermelhos. E a super força, né? A pessoa adquire. Super força. Tem um caso da Operação Prata, depois eu vou mostrar ali. A menina tinha 13 anos, aí você vê a interseção do OVNI com essa questão espiritual. Lá na Operação Prata teve um caso de um OVNI que chegou, iluminado. E aí ela sente uma corrente de vento gelado. E isso é muito comum em casos desse tipo. Às vezes o quarto que tá acontecendo, a posição, ele fica todo gelado, porque a criatura consegue baixar a temperatura de alguma forma. E aí essa menina recebeu um feixe de luz luminoso no seio. Em cima do seio. E aí, quando ela foi pro hospital, tinha sugado 1,5 litro de sangue dessa menina, através da luz. O que remete pra gente àqueles casos de vampiro, de lendas do passado, né? Então você vê uma coisa que parece tecnológica de sugando sangue. E assim, pra mim não faz sentido você ter uma pesquisa genética de um ser inteligente sugando 1,5 litro de sangue. Ele vai sugar uma gotinha, vai fazer um exame. Não vai te sugar 1,5 litro. As pessoas ficavam anêmicas na Operação Prata. O que acontece com essa menina depois? Ela vai pro hospital e ela começa a ter desmaios de 10 minutos.
O hospital manda ela embora porque não sabe o que tá acontecendo. Mandaram ela embora? É, não sabe o que... É um hospital lá no interior do Pará, né? Lá em Colares, Meu Deus assim. do céu. Não sabia o que fazer com ela. A pessoa tá desmaiando. A família levou e pra você manda casa, embora. a família dela relata que ela teve poção demoníaca. Ela começou a ter super força. Tinham 3 pessoas pra segurar a menina magrinha de 13 anos. Ela começou a falar outras línguas, etc. E aí ela só foi liberta, que a família fala, com orações e cânticos sacros. Cânticos sacros, né? Então pra você ver como é que é a intercessão, né? Talvez, né? Talvez possa ser, a explicação seja um fenômeno se disfarçando de uma coisa pra manter seu culto. Uhum. O que tá muito claro é que esse fenômeno ele coloca diferentes máscaras pra gente nunca descobrir o que ele realmente é. E aí talvez pode ser o que a gente chamaria de demônio, que eu gosto de chamar de uma inteligência dimensional negativa pra ficar sem religião, né? Porque quando eu falo demônio, eu afasto muita gente que não tem religião ou que tem outra religião e não vai aceitar. Então, assim, cientificamente seria o quê? Uma inteligência, como se fosse uma inteligência artificial que brinca e faz o que quiser aqui, na nossa realidade. Isso pra mim é uma interpretação do que seriam esses seres, né? Tem a inteligência extradimensional negativa e a positiva. Seriam os anjos e demônios, né? Sim. E aí nome é nome, né? A gente pode usar o que quiser.